Bom dia, bem-vindos ao curso do projeto VET for Hydro e vamos começar agora o módulo de construção e instrumentação de barragens de betão. O meu nome é Carlos Serra, trabalho no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e esta apresentação foi feita em conjunto com o colega engenheiro João Silva, que falará a seguir sobre o módulo de monitorização e inspeções em barragens de betão. Este módulo incide sobre os aspectos construtivos em barragens de betão, nomeadamente a preparação e saneamento das fundações, e os trabalhos preparatórios de consolidação, execução de cortina de arborização, da cortina de drenagem do maciço rochoso, a construção da barragem propriamente dita e, por fim, as injeções das juntas. A segunda parte diz respeito à instrumentação que é colocada durante a construção em barragens de betão. Vamos falar de equipamentos e dispositivos que são normalmente utilizados em sistemas de observação, como a medição dos níveis de água, a medição da ação sísmica, das temperaturas no interior de barragens, dos níveis hidráulicos na fundação. Vamos falar dos métodos de medição dos deslocamentos relativos e absolutos, das extensões e tensões no interior das barragens, a medição das acelerações e dos caudais. E por fim, vamos falar um pouco também da recolha, processamento e validação dos resultados da observação. Então, começando pelos aspectos construtivos, tudo começa pelas fundações. É preciso alguns trabalhos preparatórios para fundar a nossa estrutura. E antes de começar as escavações, há todo um ensaio, todo um conjunto de ensaios de prospecção do maciço rochoso para a caracterização da zona de fundação. Eu não vou entrar muito em detalhe porque isto por si só é um mundo de complexidade elevada e que, se quiserem conhecer um bocadinho melhor, tem aqui uma referência onde podem consultar, que está disponível online. O que é essencial é fazer as escavações do maciço rochoso até ao terreno de fundação, até àquela cota onde o material de fundação tem capacidade resistente suficiente para suportar as cargas que vão ser impostas, e é preciso também um bom saneamento da superfície de fundação. Saneamento é deixar a rocha sã à vista, sem blocos soltos, sem terreno instável, pronto para receber o betão que vai ser lá colocado. De seguida, em muitas barragens de betão, faz-se a consolidação do maciço rochoso, que consiste na injeção da calda de cimento para preenchimento das descontinuidades ali na camada inicial do maciço rochoso, abaixo mesmo da superfície de inserção. Isto é, aqui nesta zona destacada, abaixo da base da barragem. Toda esta zona vai ser injetada no sentido de preencher as descontinuidades. O objetivo realmente é aumentar a capacidade resistente da fundação e reduzir a probabilidade de ocorrência de assentamentos nesta zona. É melhorar esta zona de fundação e tornar este maciço ainda melhor do que já é, tendo em conta as características que foram encontradas no maciço. Este trabalho de injeções deve ser realizado com algumas camadas de betão da barragem já construídas. Isto para não haver empolamento do maciço ao injetar as descontinuidades. Pode ser executado ou através de leques, como a figura mostra. Aqui a figura mostra 2 leques, cada um dos leques a partir da galeria. Ou seja, cada um destes furos vai preencher o maciço rochoso com calda, ou pode ser feito a partir de furos verticais de uma cota específica aqui da barragem. Passando para a cortina de impermeabilização. O que é a cortina de impermeabilização? É aqui uma barreira que é construída na fundação. Consiste em injetar calda de cimento no maciço rochoso,
o mais amontante possível da barragem para limitar aqui a percolação de água. Okay? E entra neste sistema de controle da percolação, que consiste na barreira física, que consiste na cortina de impermeabilização, na drenagem e nos piazómetros. Já vamos ver a seguir o que é que cada um faz. A cortina é o primeiro elemento deste sistema, que constitui uma barreira à passagem de água na fundação. Como já tinha dito, a injeção faz-se a partir de furos ao longo do desenvolvimento da barragem, o mais próximo de montante possível. Normalmente faz-se a partir da galeria, mas também existem casos que se faz a partir daqui de montante. Pode haver uma cortina de impermeabilização ajusante aqui nesta zona, caso haja uma albufeira ajusante, ou seja, para impedir que a água da albufeira de jusante se instale debaixo da barragem. E consiste numa barreira, lá está, de cimento, mais profunda do que a injeção da consolidação e é feita a partir, normalmente, da galeria geral de drenagem, aqui nesta zona. O objetivo principal, como já disse, é impedir a percolação de água sob a barragem, impedir que a água passe com velocidade debaixo da barragem. E fazer com que esse fluxo de água que eventualmente passa sempre alguma, é controlado, é regulado, consiga ser regulado pelos drenos e pelo sistema de drenagem. Por isso, é uma primeira barreira à passagem de água. E depois temos o sistema de drenagem, que vamos ver a seguir, que reduz a supressão aqui nesta zona de baixo. A supressão é a pressão de água instalada debaixo da barragem. Por isso, esta é a primeira barreira. A drenagem é o sistema que controla a quantidade de água que flui ali. E aqui temos uma vista de um exemplo de uma cortina de impermeabilização de uma barragem em alçado, em que se vê a quantidade de furos. Cada tracinho destes constitui um furo. Vê-se aqui o fim dos furos e vemos várias cores. O que é que estas cores significam? Significam o furo primário, a verde. Depois, se for necessário, se o maciço assim precisar, se o maciço tiver grande permeabilidade, é necessário furos secundários e, eventualmente, furos terciários. Ou até quaternários. Isto para termos preenchido, todo o maciço ser preenchido com calda de cimento e nas várias secções. E todas estas injeções são feitas a partir de troços. Este primeiro, depois aquele segundo, depois aquele terceiro. Tem a ver com a quantidade de injeção de calda necessária. Tem a ver com os ensaios Lujon, os resultados dos ensaios Lujon naquela zona. O ensaio Lujon é feito previamente naquela zona e consiste em injetar água e ver que quantidades de água e quais as pressões instaladas em determinadas zonas do maciço. Quando temos unidades Lujon, que é o resultado deste ensaio, muito elevados, quer dizer que temos grandes permeabilidades. E unidades Lujon pequenas, quer dizer que temos pouca permeabilidade, quer dizer que o maciço é de boa qualidade. E depois, se temos zonas muito, muito permeáveis, naturalmente vamos precisar de muito mais calda para preencher essa zona. Que é o que acontece, por exemplo, aqui nesta zona. Foi preciso, o resultado do ensaio Lujon era elevado, mais do que 2 unidades Lujon, e foi preciso muita calda para preencher esses vazios, essas descontinuidades. Aqui à direita temos os equipamentos que são obturadores de tipo Becker, que são usados para injetar as zonas específicas de cada furo. A calda vem por cima e entra na secção escolhida através destes furos. E aqui também vemos alguns exemplos dos equipamentos utilizados, nomeadamente os equipamentos para a perfuração dos furos
quando temos extração de testemunho, ou seja, quando queremos tarolos de rocha para ver que tipo de rocha que é, temos o equipamento que destrói, que faz o furo destruindo a rocha, por retropercussão, não se obtém nenhum tarolo. O equipamento aqui em baixo, à esquerda, o equipamento onde se mistura a água e o cimento para fazer a calda, e o equipamento para manter a calda sempre fluida e para não endurecer rapidamente. A cortina de drenagem, como falei há pouco, permite controlar um pouco as supressões instaladas na base da barragem. Ou seja, a água está a percolar debaixo da barragem, por causa daqui da pressão hidrostática a montante, vai percolando, e para não ter as supressões muito elevadas na base da barragem, instalam-se drenos, que são basicamente furos na fundação, que fazem com que a água se possa libertar e não instalar pressão naquela zona. Aqui é um esquema que vocês já, de certeza que já viram, que é as supressões fazem com que este valor beta, que é aqui o que faz diminuir o diagrama de supressões na base da barragem, quanto mais eficaz é o sistema de drenagem, maior este beta e mais pequena é esta força total debaixo da barragem. Por isso, é sempre favorável ter um sistema de drenagem que funcione e garantir pelo menos que este valor beta seja de 30%. Agora, só depois da barragem construída e do sistema de drenagem funcionar é que se vai perceber quão eficaz é o sistema de drenagem. E pode haver adaptações no futuro, se virmos que as supressões são muito altas através do sistema de monitorização e de piezómetros instalados, pode-se reforçar o sistema de drenagem, ou seja, fazer mais furos na fundação para libertar a água e fazer com que este beta deixe. A cortina de drenagem são no fundo furos no maciço rochoso, espaçados entre 3 a 5 metros, que está a jusante da cortina de impermeabilização de montante e eventualmente a montante da cortina de impermeabilização de jusante. Já vamos ver a seguir um exemplo em que se percebe isso. E o objetivo principal é reduzir a supressão sobre a barragem, através da libertação de caudal do caudal de água escoado no maciço rochoso. Então a água percola pela fundação, encontra os furos e o caminho mais fácil é sair para a galeria em vez de continuar a percolar para jusante. Então a pressão é aliviada aqui nestes furos, a jusante da cortina de impermeabilização. É um exemplo de uma barragem em que tem vários furos, cada linha destas constitui um furo, tem pelo menos 3 ou 4 furos por bloco e que constitui aqui uma zona em que a água, ao passar aqui, é libertada para a galeria geral de drenagem, que depois é bombada para o exterior. E assim aliviam-se as supressões na base da barragem. Neste caso, havia uma cortina de drenagem a montante, na galeria geral de drenagem a montante, e uma cortina de drenagem na galeria de jusante, porque havia uma albufeira a jusante. Aqui vemos outra vez o equipamento que se usa para a execução de cada um dos furos, que é um equipamento de rotopercussão, que destrói o tarolo. Não temos testemunho neste caso. Aqui vemos um exemplo que é em corte de uma galeria em que vemos a verde a cortina de impermeabilização na galeria geral de drenagem a montante virada para montante, aquela que impede a passagem de água por baixo da barragem, e depois temos um dreno logo a seguir que a água que consiga passar pode ser libertada e sai para a galeria e depois é bombada para jusante através de um sistema de bombas. Mas neste caso havia também na galeria de jusante um sistema idêntico inverso. Havia uma cortina de impermeabilização, que a barragem ainda existe,
uma cortina de impermeabilização ajusante para evitar que a água de jusante se instale debaixo da barragem e depois um sistema de drenagem independente do outro, furos na galeria de jusante, que a água ao passar por aqui liberta-se e faz com que as supressões instaladas na base diminuam. Por isso isto é um exemplo de duas cortinas, uma a montante, uma a jusante, e dois sistemas de drenagem combinados. Passando agora para a construção do corpo da barragem e a colocação do betão e todos esses aspectos. Antes de começar, queria falar um bocadinho sobre os tipos de barragens existentes. Existem, dentro, pelo menos os tipos que nós tratamos aqui no Departamento de Barragens de Betão, são barragens constituídas por betão, que é em si uma mistura de agregados com diferentes tamanhos aglutinados por um cimento, por uma pasta de cimento, mas também tratamos de barragens de alvenaria, que são constituídas por pedras a granel ou emparelhadas, organizadas, com granulometria muito próxima, os tamanhos das pedras são muito próximos e são ligadas por argamassas de cimento. São sistemas diferentes. Este tipo, obviamente, já não se usa tanto hoje em dia. Esta apresentação que eu vou mostrar baseia-se muito mais no tipo de betão, que é o que hoje em dia se utiliza na construção. Dentro das barragens de betão existem vários tipos. Há dois tipos principais, que é a construção de barragens pelo método convencional, com o betão convencional, em que o betão é produzido num estaleiro, colocado em obra e compactado em obra. E ele transforma-se está em estado líquido e por compactação fica com a forma das cofragens e depois endurece a partir daí. E é feito por blocos independentes em cada fase da obra. E depois temos outro sistema, que é também um sistema que usa betão, mas é um betão com características diferentes, que é posto é colocado na barragem em camadas com um desenvolvimento muito superior e é muito mais seco. É colocado em obra e depois passa um cilindro como se fosse um aterro e compacta aquele betão através de um cilindro. Esse betão chama-se betão compactado com cilindros. Só há um exemplo em Portugal, mas no resto do mundo é uma técnica bastante utilizada. E já vamos ver as suas características mais à frente, porque não tem esta componente de vibração, tem a componente de compactação. As camadas também são muito diferentes, a dimensão das camadas. O betão convencional constrói-se com camadas de 2 metros e o betão compactado com cilindros constrói-se com camadas de 30 cm ou cerca de 30 cm. E depois o resultado final constitui as duas uma barragem de betão, isso não há dúvidas, mas o método construtivo para lá chegar é que é distinto. Agora vou começar pelo método convencional e vou detalhar essa parte. No método convencional, cada bloco, que é aqui nesta figura, cada bloco mais ou menos de 15 metros sobe independentemente dos outros e é betonado de 2 em 2 metros aqui através da delimitação de cofragens e vai subindo até à cota superior. Claro que os outros blocos acompanham, não convém que um bloco suba muito de repente, muito acima dos outros. A barragem vai estar sempre a subir em sequência e cada bloco vai acompanhando os outros, mas efetivamente
são blocos independentes, separados por juntas de contração. Aqui vemos a junta de contração e vemos aqui um esquema sequencial, até com a colocação de pirâmides de betão crivado, que vamos falar também mais à frente. A primeira coisa de preparação é, após as cofragens estarem levantadas, que são estes elementos aqui, coloca-se uma calda de cimento para ligação entre as duas camadas de betão, betonam-se as pirâmides de betão crivado para os tensores, caso haja. Há camadas e blocos que não têm esta instrumentação. Este é um exemplo em que existe este tipo de equipamento. É um exemplo. Depois das pirâmides estarem betonadas, começa-se a betonagem da camada no betão interior, por fases, através de espalhamento e vibração, e de seguida a betonagem com outro tipo de betão, mais rico, aqui o betão dos paramentos. Ou seja, começa-se pelo interior e depois os paramentos de seguida, e vai-se intercalando o interior e os paramentos. Depois, nos dias em que nos dias a seguir a esta camada estar concluída, é preciso fazer o tratamento da junta, através da chamada agrifagem, que é a lavagem daquela calda superficial de cimento que fica após a betonagem. Lava-se essa camada para a próxima camada poder aderir melhor à camada anterior. Por isso, faz-se um tratamento da junta, levanta-se a nova cofragem sobe para a camada seguinte e estamos prontos para betonar a camada seguinte. Como é que o betão chega às zonas da barragem? Com barragens muito, muito grandes, utiliza-se o sistema de Boulondin, que é um fio que atravessa o vale e que permite que um carrinho de rolamentos leve um balde de betão a todos os blocos da barragem. Vemos aqui exemplos de vales, de diferentes vales. Quando o vale é muito, muito amplo, já podem ter sistemas de gruas que se deslocam sobre a barragem. Não é muito comum, mas pode acontecer. E quando temos vales mistos, que é vales muito apertados, mas uma zona profunda, podemos também ter sistemas mistos em que há um bolondana para a parte mais profunda e aqui as zonas laterais podem ser onde pode ser utilizado sistemas de gruas e sistemas de betão convencional. Para barragens pequenas, constrói-se praticamente como outras estruturas convencionais, através de gruas e de betão pronto. Aqui vemos exemplos do Boulondin. Estão a ver aqui o fio. Neste caso havia dois fios com dois Boulondins, em que há um carrinho de rolamentos que deposita este balde na posição que nós queremos. Aqui está a ser transportado. O betão é colocado numa das margens. Numa das margens é produzido o betão, é colocado dentro do balde e ele percorre este fio e é depositado na camada que se quer, no bloco que se quer. Aqui uma vista de cima do bloco, do balde, com o betão de barragens lá dentro. Um aspecto que queria falar era sobre o betão em massa, que tem características diferentes do betão convencional em edifícios ou em pontes. O betão em massa corresponde a um betão colocado em grandes volumes e tem que ter características diferentes do betão convencional por causa disso. Um dos objetivos do betão em massa é ter uma maturação lenta, um baixo calor de hidratação para não haver fendilhação às primeiras idades. Normalmente as resistências à compressão são moderadas, não precisamos de um betão de alta resistência em betão em massa, e também a rigidez e a fluência são consideradas moderadas, não é um betão nem muito rígido nem muito mole, por assim dizer. A composição é bastante diferente do betão convencional.
os agregados são de grandes dimensões, porque normalmente não há armadura que restrinja a dimensão do agregado e pode ter no máximo 15 centímetros, que é considerado bastante grande. O botão convencional de pontos e edifícios, o agregado normalmente tem 2 centímetros. E aqui pode ir até aos 15 centímetros, ou seja, grandes agregados. A dosagem de cimento é relativamente baixa para ter um calor de hidratação baixo e usam-se pozolanas e cimentos de alto forno para mitigar essa subida do calor de hidratação. Também são usados cinzas volantes para reduzir o calor de hidratação e também para reduzir a eventualidade de reações expansivas ao longo do tempo. O tipo de colocação pode ser pelo método tradicional, transportes em caminhões por betoneira ou por Blondin, o método convencional. Pode haver betão compactado com cilindros, chamado BCC, e também existe um betão não muito utilizado, mas com potencialidades, e já foram feitos testes no sentido da sua utilização, que é um betão com prévia colocação de agregados. Em português é o BPCA, que foi feito um estudo da EDP, da FEUP e do LNEC, para tentar perceber se a viabilidade desse tipo de betão nas barragens portuguesas. Este é um exemplo deste tipo de betão não tão convencional, em que consiste na colocação prévia dos agregados no interior da zona de cofragem. Estão aqui a ver as cofragens e os agregados no seu interior a serem espalhados, mais ou menos uniformemente. E numa segunda fase é depositada uma calda muito fluida que vai preencher os vazios deixados pelos agregados e depois endurecer. Ou seja, vamos obter um betão muito diferente dos outros, porque os agregados estão a tocar-se uns nos outros previamente. Como estão pré-colocados, como já lá estavam, a calda só vai preencher os vazios entre os agregados e daí ter propriedades ligeiramente diferentes. O produto final parece semelhante, mas o método construtivo é diferente. Os tipos de betão utilizados em barragens têm mais ou menos este esquema, que divide as classes de betão utilizados conforme a sua função. O betão do núcleo tem muito poucas solicitações, as tensões na barragem são relativamente baixas comparado com outras estruturas e por isso o betão do núcleo tem dosagens de cimento mais pequenas, tem agregados maiores. O betão de paramento é onde aparecem às vezes tensões superiores e precisa de algum controle da fendilhação através da armadura, mas também com resistências maiores dosagens de cimento e agregados mais pequenos por causa da armadura. Por sua vez, o betão que envolve as galerias também está sujeito, esta zona também está sujeita a tensões mais elevadas do que o corpo da barragem e tem armaduras mais apertadas, por isso é um betão também com características diferentes, que é só aplicado aqui nas zonas singulares à volta das galerias. E depois ainda temos o outro tipo de betão, que é o betão crivado, que vamos falar de seguida, que envolve os tensómetros embebidos no betão, que são estes triângulos aqui, estes trapézios pretos, que representam o betão crivado, onde estão colocados os tensómetros embebidos. Já vamos ver isso depois. Falando do betão em geral, ele é constituído por agregados grossos acima de 6,76 mm e agregados finos abaixo de 4,76 mm. Neste caso das barragens,
já tinha dito, a maior dimensão do agregado pode chegar aos 150 mm, são agregados muito, muito grandes, e as curvas granulométricas, ou seja, os tamanhos dos vários agregados, porque os agregados não têm todos o mesmo tamanho, é concebida uma curva granulométrica que define os vários tamanhos de agregados para eles encaixarem uns nos outros, e tem critérios de construção, que basicamente é a economia. Quanto melhor os agregados encaixarem uns nos outros, menos calda de cimento eu vou ter de usar. Mas, por outro lado, eu preciso de um betão que seja trabalhável, que se consiga moldar, que se consiga compactar com facilidade. Normalmente, os agregados vêm de uma pedreira da albufeira da barragem, sim, que fica, quando a albufeira enche, fica oculta, não se nota na paisagem. E, normalmente, para grandes barragens, a britagem do agregado é feita em obra. Quanto ao cimento, normalmente tenta-se usar um cimento de baixo calor de hidratação, por exemplo, um cimento CM4 com resistência do cimento relativamente baixa. O processo de fabrico normalmente introduz cinzas volantes no próprio cimento. Este tipo de cimento já tem cinzas volantes. Também existem casos em que as cinzas volantes são adicionadas a posteriori, já em obra. Pode-se optar por receber um cimento já com as cinzas volantes ou fazer a mistura em obra. E esta produção deste cimento, do cimento em si, é feita normalmente em fábrica. Depois a mistura pode ser, a mistura com cinzas ou não, pode ser feita em obra, mas o cimento é um produto muito, muito controlado, com propriedades controladas. Lá está, podemos fazer adições a este cimento para melhorar algumas características e para melhorar ou alterar algumas características, nomeadamente, por exemplo, a introdução de cinzas volantes. Está provado que faz reduzir o potencial de reações expansivas ao longo do tempo, ou seja, é uma mais-valia, e também como tem o potencial de hidratação mais tarde no tempo, dá alguma faz um acréscimo de resistência sem que se tenha um acréscimo tão grande de calor de hidratação. Por isso é uma vantagem deste tipo de materiais, deste tipo de adições, e é utilizado muitas vezes. Depois há alguns adjuvantes que podem ser utilizados dependendo de o que o construtor precisa, como aceleradores de presa ou redutores de água para evitar a introdução de água, ou melhor, aumentar a trabalhabilidade do betão sem ter de pôr muito mais água, porque a água normalmente vai dar origem a poros e vai dar origem a uma redução de resistência. Então pode-se usar estes adjuvantes para controlar melhor condições de trabalhabilidade sem reduzir as resistências do betão. E depois há alguns ensaios que se podem fazer ao próprio cimento e aos próprios constituintes, como normalmente a determinação da massa volúmica e o teor de sólidos. A água é o elemento que vai disputar a reação química do cimento e vai fazer com que ele reaja e posteriormente endureça. Normalmente é utilizada água potável e para a produção de betão da rede de águas, ou também pode ser usada a água do rio, desde que seja verificada a sua compatibilidade com a produção de betão. Por exemplo, não pode ser uma água muito suja, tem de ser uma água mais ou menos limpa para não introduzir outros elementos estranhos ao betão. E a dosagem da água tem uma grande influência nas propriedades, nomeadamente na resistência, porque se tivermos muita água vão-se criar muitos poros no betão
e a resistência vai diminuir. Também tem impactos menos significativos na deformabilidade. Sabemos que a resistência e a deformabilidade estão relacionadas. E, naturalmente, também na durabilidade. Muitos poros significa que o botão vai ter grande permeabilidade e vai degradar-se mais depressa. Na produção do betão, temos de ter atenção ao armazenamento dos constituintes do betão, não deixar os agregados e os adjuvantes deteriorarem-se no meio ambiente. É preciso ter alguma atenção na medição dos constituintes, ou seja, as dosagens que estão preconizadas para a produção de betão devem ser cumpridas e controladas com margens pequenas. Devem haver procedimentos mais ou menos rígidos para a amassadura. E estas três componentes, o que é que permitem? Permitem que o betão que é produzido seja sempre o mais semelhante possível, esteja sempre de acordo com as especificações e as recomendações, para não termos um betão de muito boa qualidade num sítio da obra e depois outro betão com menos qualidade noutro sítio da obra, por causa de ou erros na medição ou amassaduras mal feitas. Então, se tivermos procedimentos para cada um dos passos, vamos ter no fim um produto sempre muito uniforme, que é isso que se pretende. O transporte também é uma questão importante, porque normalmente este botão tem de viajar algumas distâncias maiores do que no botão convencional. Já vamos ver alguns exemplos. Aqui é um exemplo de uma central de botão, em que são sistemas montados em obra para o efeito. Vê-se aqui o carrinho do Bolondan já pronto para receber um balde de betão. E vemos também outra figura. Aqui nesta zona à direita, é a zona da dosagem dos agregados, que depois são enviados por esta passadeira para a misturadora, onde temos o cimento e as cinzas e a água. Aqui é a zona de misturadora e depois de misturado e do betão amassado é colocado num caminhão que leva para o cais de baldes e depois posteriormente para a barragem. Vemos aqui a colocação do betão através do balde. Também aqui o betão a chegar. Veem que o betão parece bastante seco. É um betão, comparativamente com outros betões convencionais, é um betão bastante seco, com agregados, não se esqueçam, muito grandes. E vemos aqui um exemplo. Um exemplo de um vídeo. E viu o balde a ir-se embora. Vazio. Para voltar para outro. Viram aqui que o betão tem uma consistência seca. Depois de compactado, como é que ele se transforma? Vemos aqui algumas fotografias de um bloco delimitado pelas cofragens, uma máquina a fazer o espalhamento, aqui as máquinas a espalhar o betão, a máquina que está a fazer a compactação ou a vibração do betão, e vem já o betão a ser transformado num material já bastante diferente, que depois de compactado as partículas reorganizam-se, entram em suspensão e começa a aparecer este brilho de betão, que contém água, de um fluido viscoso que depois vai endurecer. E a barragem vai sendo construída aos poucos, cada bloco independentemente, mas mais ou menos todos ao mesmo tempo, conforme as disponibilidades de recursos. E chamar a atenção para a existência de galerias que têm de ser construídas ou preparadas
previamente nesta camada, durante a betonagem desta camada, surgiu aqui uma cofragem que permitiu a criação de um vazio que se tornará depois na galeria de visita para fazerem as inspeções e para ter os aparelhos de medição. Também chamará a atenção que existem outros tipos de estruturas, por exemplo, aqui a saída da descarga de fundo, isto é uma bacia de dissipação, isto são as torres de tomada de água, por isso existem outras estruturas que não o corpo da barragem que têm os seus botões específicos que têm também de ser produzidos e colocados. Zonas mais ou menos armadas, ao contrário do corpo da barragem, que tem muito pouca armadura. Como tinha dito antes do betão fresco chegar, há um processo de preparação das superfícies de betonagem. Nomeadamente, o que este senhor está a fazer é lavar toda aquela goma e pasta de pior qualidade da superfície do betão que foi colocado anteriormente, para receber a nova camada e haver uma boa ligação entre camadas de betonagem. É preciso também ter cuidado e atenção com a preparação das cofragens, garantir que todos os apoios estão bem feitos, que estão dimensionados para a carga de betão que vão ter, e preparar também as lâminas waterstop nas juntas de contração. Estas lâminas são peças de borracha que vão estar a impedir esta cofragem. É onde vai estar a junta de contração e esta lâmina waterstop vai impedir que a água de montante passe pela junta e progrida para o jusante. Neste caso, eles decidiram colocar duas lâminas de waterstop, uma a seguir à outra, e temos uma horizontal para delimitar também as zonas de injeção das juntas de contração, como vamos ver a seguir. Aqui vemos mais figuras de preparação de cofragens, exemplos das lâminas de waterstop. A colocação do betão é colocado através do balde. Não pode ser muito alto nem muito baixo. O betão não pode ser despejado de uma altura muito elevada para não haver segregação, mas também não pode ser muito baixo, porque senão não consegue despejar. Depois há um trabalho de espalhamento manual ou através de máquinas e a compactação ou a vibração do betão através de maquinaria pesada ou em zonas mais particulares, como zonas muito armadas, vibração manual. E vemos aqui um exemplo do betão colocado e depois vem os vibradores fazer a compactação deste betão. E vem ver que tem uma espécie de terra seca, mas ao vibrar, material mais viscoso, mais fino, e este botão fica há uma eliminação aos vazios, mas os vazios entre os alimentos com pasta de sangue. Após a betonagem, é necessário proteger a camada de betão do sol e do vento para não haver secagem superficial. Então, normalmente rega-se com água nos dias seguintes à betonagem para alimentar sempre o betão com a quantidade de água que ele precisa para hidratar sem fendilhar. E quer-se ao máximo evitar o que se chama a queima da junta, que é passar no máximo 14 dias sem que uma camada de betão seja colocada em cima de uma prévia camada de betão, ou seja, não interromper a sequência de betonagens e permitir sempre que haja
uma nova camada de betão por cima de uma já existente. Pelo menos não deixar 2 semanas que não haja uma camada de betão em cima. Porque senão vai haver problemas de fendilhação e vai haver uma secagem dessa camada superficial que depois, durante a obra, pode dar origem a repasses e a juntas mal feitas. Também existe a possibilidade de colocar este sistema de tubagens em determinadas camadas. São tubagens onde vai passar água fria, são chamadas serpentinas, para que se reduza o calor de hidratação durante a fase de endurecimento do betão, e depois numa fase posterior é usado para a injeção das juntas. Vamos ver mais à frente. O que é que isto faz? Faz com que, ao passar água fria nestas tubagens, depois do betonado, depois da barragem construída, ao passar água fria, o bloco vai diminuir de tamanho e a junta de contração vai abrir. E por isso vão estar reunidas as condições para fazer uma injeção muito eficaz da junta, injeção com calda de cimento, e ao injetar a junta nestas condições de blocos muito, muito frios, blocos arrefecidos, refrigerados, ao fazer a injeção e ao deixar o betão, a calda de cimento endurecer, depois quando este bloco, quando a água sai das tubagens e o bloco volta a aquecer no verão, aquela junta vai estar completamente preenchida com cimento e não vai deixar a junta fechar. Então, cria-se uma compressão geral na barragem que é muito favorável a tornar a estrutura uma estrutura monolítica. Então, por vezes é usado este sistema de arrefecimento do betão para poder injetar e obter uma estrutura monolítica. É esse o objetivo. Só falando de outros tipos de betão, que eu já falei há pouco, agora só detalhando mais, o betão compactado com cilindros. O betão é produzido também em obra, tem uma granulometria de agregados completamente diferente, e as dosagens de cimento e as dosagens de água também são diferentes, no sentido de produzir um betão muito mais seco, próximo de um aterro. Mas que ao ser compactado e posteriormente, como ele tem alguma água, este betão ainda tem alguma água, ele é compactado, mas as partículas de cimento e de agregado os vazios desaparecem são reduzidos, e a água vai começando a hidratar o cimento e este betão vai endurecer e transformar-se num betão normal. A vantagem deste sistema é que as camadas são mais pequenas, tipo aterro, e são colocadas em grandes desenvolvimentos. Ou seja, em vez de termos blocos de 15 metros, vamos ter blocos, às vezes, de se calhar centenas de metros, em que o cilindro vai passar por cima destas centenas de metros e depois, a posteriori, enquanto o betão ainda está fresco, vem uma máquina e materializa as juntas de contração de 15 em 15 metros a posteriori. Ou seja, é invertido este processo de produção das juntas. Em vez de ser blocos de 15 metros, blocos betonados de 15 metros, não, betonamos grandes comprimentos de betão e são materializadas as juntas de 15 em 15 metros a posteriori. Pronto, este é o método utilizado com betão compactado com cilindros. Tem a grande vantagem de o ritmo de colocação de camadas é muito superior. Tem essa vantagem. Para obras pequenas, também pode ser utilizado o betão pronto
produzida em centrais de botão externas à obra, quando as barragens são pequenas. E se houverem centrais de botão próximas, pode-se eventualmente produzir o botão lá e ser transportado para a obra, assim, quando for necessário fazer uma betonagem. Neste slide, eu gostaria de falar-vos sobre a diferença entre botão integral e crivado, porque constitui uma diferença muito grande e tem implicações depois na interpretação do comportamento. O botão chamado integral é aquele que é utilizado e produzido e utilizado no corpo da barragem. Tem os agregados grandes, tem as dosagens de cimento que falámos e é aquele que é colocado no corpo da barragem. O botão crivado, por sua vez, é aquele que é obtido por crivagem do botão integral em fresco. Ou seja, enquanto o botão está fresco, passa-se num peneiro com dimensão normal de 38 mm para retirar os agregados maiores. Porquê é que se retiram os agregados maiores? Porque este botão depois vai ser utilizado para envolver a aparelhagem elétrica. E os agregados grandes não podem estar ao pé dos aparelhos elétricos com dimensões reduzidas. Então, é utilizado este botão para envolver estes aparelhos que vêm-se ali ao fundo e já vamos ver de seguida. Também este botão crivado é usado para moldar provetos mais pequenos que são usados depois no controle da qualidade do botão e para a caracterização do botão. Os provetos convencionais têm tamanho reduzido para o botão integral. O botão integral não é adequado para... ou melhor, os provetos é que não são adequados para o botão integral devido à dimensão dos agregados. Aqui vemos um peneiro e os agregados de grandes dimensões a ficarem retidos e o botão crivado a passar para baixo. Aqui vemos imagens de peneiros locais de baldes prontos para receber o botão crivado, o botão integral, que por sua vez, por vibração e peneiragem, vai ser obtido aqui em baixo o botão crivado, que depois vai ser usado para envolver os aparelhos embebidos em pirâmides, que depois vão ser envolvidas por sua vez em botão integral, botão do bloco. Aqui temos um exemplo de um vídeo com as pirâmides e a calda de cimento de ligação entre as duas camadas estava a ser depositada e vemos aqui uma pirâmide já betonada, pronta a ser envolvida por aquele botão do corpo da barragem lá atrás. Também é usado, o botão crivado também é usado para betonar, a moldar os provetos convencionais para o controle de qualidade do botão. Prismas, cubos, cilindros. Também são feitos ensaios ao botão fresco, nomeadamente o registro da temperatura do botão em fresco e a determinação do abaixamento em cone de Abrams, que é o slump. Normalmente o botão de barragens tem slumps muito pequenos, ou seja, o cone mantém-se. O abaixamento deste cone, após retirar aqui a tampa de moldagem, o abaixamento deste cone normalmente é muito, muito pequeno. Slumps pequenos. São feitos ensaios ao botão endurecido, ensaios de resistência à compressão e, por vezes, ensaios para determinação da curva extensão-tensão. Esses são aqui exemplos da execução de ensaios de compressão a cubos. Também são feitos ensaios de resistência à tração por compressão diametral, que vemos aqui este ensaio, onde o cilindro de botão é partido por tração aqui ao meio ou por flexão através deste tipo de equipamento. Também se fazem ensaios de modo de elasticidade em prismas. Temos aqui uma vista dos ensaios.
através de compressão cíclica dos brevetes, e também podem ser feitos ensaios durante a construção ou mesmo durante toda a vida da obra, ensaios de ultrassons in situ. Em que é que consiste? Consiste em emitir ultrassons a partir aqui de uma zona e ver a velocidade de propagação destas ondas de ultrassons em vários pontos da estrutura. Vem aqui, as ondas propagam-se nesta zona da estrutura e através da diferença das velocidades de propagação pode-se perceber se há alguma anomalia nesta zona do botão, através da análise dos sinais de propagação. É uma maneira não intrusiva de perceber a qualidade do botão, perceber se existe fendilhação, e é um método pode ser usado durante a construção após betonagem ou mesmo durante a vida toda da obra. E depois da obra toda construída, no inverno a seguir à construção da obra, normalmente faz-se a injeção das juntas de contração com ou sem refrigeração. Usando a refrigeração, vamos ter uma injeção mais eficaz, no sentido em que as juntas vão estar mais abertas e há mais espaço para injetar a calda. Mas também é possível fazer no inverno seguinte à construção. Em que é que consiste a injeção das juntas? Consiste na injeção de calda de cimento em tubagens deixadas durante a construção para acesso à junta de contração entre blocos. São deixadas algumas tubagens que vão se ligar à junta de contração e permitir que a calda chegue a essa zona. Nas juntas de contração são deixadas zonas estanques, ou seja, compartimentos que permitem o preenchimento com calda de cimento. A calda de cimento vai aceder a esses compartimentos e endurecer nesses compartimentos entre os blocos. Essa injeção é feita a partir das galerias, como estamos a ver aqui na figura, e estamos a ver aqui as tubagens. O objetivo principal é preencher a junta de contração com calda de cimento numa época fria, quando a junta está mais aberta, para estabelecer a ligação entre os blocos e o monolitismo da estrutura, como já tinha dito. E esta fase é feita por fases de baixo para cima na barragem e tem de ser sempre contraposto aos dois lados do bloco. Há métodos para fazer esta injeção e é preciso alguma atenção nesta fase. A segunda parte deste módulo é sobre a instrumentação de barragens de betão, em que vamos começar com a definição do sistema de observação, que consiste na decisão sobre o tipo de instrumentos e a quantidade de instrumentos que se põe numa barragem e que depende do tipo e dimensão da obra, quais os cenários de acidente e deterioração mais prováveis de acontecer. Também está associado aos riscos potenciais do jusante, ou seja, tem a ver com a sua importância no contexto geral onde está inserida, e de algumas condições particulares, ou seja, singularidades na estrutura, ou singularidades na fundação, ou eventualmente se está em zona sísmica ou não. Por isso há algumas condições que condicionam a necessidade de ter mais ou menos instrumentos. O sistema de observação mínimo está definido nos quadros 1 e 2 e 3 dos documentos técnicos de apoio do RSB, em função do tipo de obra e dos fatores de apreciação de risco e da altura da barragem. Também podemos decidir colocar instrumentos para recolha manual ou recolha automática, conforme as necessidades. A distribuição dos instrumentos em obra depende das zonas da obra onde as ações ou as respostas estruturais são mais importantes. Normalmente os deslocamentos são superiores junto ao coroamento, por isso é lá que se colocam algumas bases de coordinómetro ou alvos de pontaria geodésica. Por isso, normalmente queremos medir onde
onde os deslocamentos são maiores para ter maior exatidão. Ou em algumas zonas específicas da estrutura, como já disse há pouco, alguma zona específica que é necessário monitorizar melhor porque há uma singularidade na obra, há qualquer coisa que nos suscita algumas dúvidas e queremos monitorizar melhor ao longo do tempo. Também temos de ter atenção que deve haver alguma articulação entre diferentes dispositivos, por exemplo, os fios de prumo e os tensómetros de varas é conveniente que estejam no mesmo bloco para poder interpretar melhor o comportamento associado a estes dois instrumentos e estes dois tipos de resultados. Um mede deslocamentos horizontais e o outro mede deslocamentos verticais na fundação, e esta combinação no mesmo bloco permite uma melhor interpretação. E é importante também ter alguma redundância do sistema de observação para, caso um instrumento falhe, termos sempre o outro método em contrapartida e para validação também da fiabilidade dos sistemas. Por exemplo, a medição dos deslocamentos horizontais pode ser feita através de fios de prumo, mas também através de métodos geodésicos. Este é um exemplo da barragem de Alqueva. A barragem de Alqueva foi construída em cima de uma falha grande. Então, esta zona da falha tem um reforço de monitorização de extensómetros de varas para a monitorização dos deslocamentos na fundação. Aqui vemos detalhes sobre esse sistema em que queremos monitorizar os deslocamentos acima da falha e abaixo da falha. O sistema de observação também se divide naqueles dispositivos que medem as ações que estão a ser impostas à estrutura e nas respostas da estrutura que estão a ser observadas ao longo do tempo. As ações são as ações da água, as variações de temperatura, as supressões na base da barragem e a ação sísmica, e as respostas observadas são as temperaturas no corpo da barragem, os deslocamentos, as extensões e tensões, e também, como resposta, também se pode perspectivar os caudais afluentes da rede de drenagem e as próprias supressões como uma resposta da estrutura às solicitações. Em relação ao sistema de observação para a medição dos níveis de água da Albufeira e a medição das ações ambientais, temos várias hipóteses para medição do nível de água na Albufeira, como escalas de nível tradicionais, limnímetros ou limnígrafos, sensores de pressão hidrostática para medição da pressão da água diretamente, ou sistema de radares colocados no exterior para medir a distância à superfície da água. Para as ações ambientais, normalmente adota-se uma estação meteorológica que mede a temperatura do ar, pode medir a umidade relativa, a velocidade e a direção do vento, a precipitação, a radiação solar e a evaporação. Isto é, uma lista completa do tipo de grandezas a medir nas estações meteorológicas. Pode-se optar por só pôr algumas, conforme as necessidades e o que se quer obter naquela zona. Aqui são exemplos de escalas de níveis tradicionais, colocadas na Albufeira, sistemas de medidor de nível através de flutuador, radares e sistemas de pressão hidrostática, em que este sistema mede a pressão da água medida nesta tubagem que está em contacto direto com a Albufeira. Por isso, medimos a pressão hidrostática da Albufeira e daí o nível da Albufeira. Exemplos de estações meteorológicas compactas, automatizadas, algumas mais completas com a tina de evaporação. Também temos sistemas de medição da ação sísmica com estações sismómetros colocados à volta da Albufeira. Neste caso é a Albufeira de Alqueva, que é uma massa de água muito grande que pode suscitar
só por si ação sísmica de pequena intensidade, mas pode suscitar ação sísmica. Então existem sismómetros para detectar variações das alterações das acelerações no solo. São exemplos do sistema colocado em Alqueva com um acelerómetro, um sismómetro, na base monoliticamente agarrada à fundação para medir a ação sísmica no interior, na fundação. Vou sempre mostrar exemplos de uma barragem grande, com um grande sistema de observação, e exemplos de uma barragem mais pequena, com um sistema de observação mais pequeno, para vermos a diferença entre os dois e as necessidades dos dois tipos de barragens. Para a medição das temperaturas no interior, vamos perceber que é preciso algum cuidado na definição da localização dos termómetros. Para quê? Para caracterizar as temperaturas no paramento jusante, que normalmente é exposto à radiação solar. Às vezes existem diferenças entre a radiação solar numa margem e noutra. Também é importante medir a diferença de temperaturas entre o paramento de montante que está sob a ação da água, normalmente mais fria, e o paramento jusante, normalmente mais quente. Ou seja, há aqui um diferencial térmico na espessura que é preciso caracterizar. E por isso, por exemplo, na barragem de Alqueva definiram-se vários perfis de termómetros em que temos termómetros do paramento de jusante, termómetros imediatamente dentro do betão, mas no interior, mas junto ao paramento de jusante, mas no interior do betão, a meia espessura, junto ao paramento de montante e depois na água, para a medição da temperatura da água. E isto distribuído por várias zonas da barragem. Já a barragem do Rabassal tem muito menos termómetros e só em alguns blocos e só em algumas cotas, só para ter uma ideia do perfil térmico nesta barragem, que tem um comportamento muito mais fiável e é uma barragem muito mais pequena, com um risco potencial também mais pequeno. Aqui são exemplos de posicionamento de termómetros do tipo de resistência no interior da barragem, antes da betonagem. Eles estão embebidos em betão. E uma coisa que queria chamar a atenção é que normalmente os aparelhos embebidos e os dispositivos não nos dão as grandezas físicas diretamente. O que nós lemos no aparelho, nomeadamente nestes aparelhos elétricos, são resistências ou voltagens ou uma grandeza elétrica que nós temos de calcular através de um método de cálculo e de uma fórmula dada pelo fabricante para dados de temperatura. Por isso a interpretação dos resultados é feita através dos resultados das temperaturas e não das leituras diretas no aparelho. E isto acontece com grande parte da instrumentação e este conceito vai ser apresentado ao longo da apresentação. Também são medidos os níveis hidráulicos na fundação, ou seja, a medição deste diagrama de pressões na fundação. Eu quero saber que pressão de água é que está instalada na base da fundação. E aqui mostro alguns exemplos de casos de piezómetros que são furos fechados que terminam num piezómetro, num manómetro, e colocados na fundação para caracterizar as zonas da fundação. Neste caso temos piezómetros, um leque de piezómetros inclinado para jusante. Temos piezómetros aqui na galeria radial. Isto é uma planta da Galeria Geral de Drenagem. Vemos vários piezómetros em vários blocos, posicionados para orientações diferentes, para caracterizar nesta zona e nesta zona qual é que é a afluência e a pressão da água debaixo, na base da barragem. Aqui também vemos alguns
algumas combinações de piezómetros, uns mais para montante, outros mais para jusante, para caracterizar as supressões na base da barragem. Por exemplo, neste temos um piezómetro mais para montante, já vamos ver qual é a sua utilidade, um piezómetro vertical para medir as supressões junto à galeria de montante e outro piezómetro mais ajusante para ver a influência do nível ajusante nesta zona da barragem mais ajusante. Este é um caso particular em que temos uma cortina de impermeabilização que evita que a água dificulta a passagem de água para a base da barragem. Temos um piezómetro para medir a eficácia dessa cortina. Depois temos o sistema de drenagem que vai aliviar as supressões da água aqui nesta zona. E temos outro piezómetro que vai medir a eficácia dessa drenagem. Por o seu lado, temos também um piezómetro para medir a influência da água que vem de jusante. Este é um sistema mais complexo, mas que permite aferir a eficácia da cortina e a eficácia da drenagem. Este é um exemplo de um piezómetro com manómetro para recolha manual. Ele pode ser totalmente aberto ou pode ser localizado em zonas específicas, como a interface botão-rocha ou alguma descontinuidade. Podemos medir também os níveis freáticos através de uma fita para medição da profundidade, com um sensor. Ou podemos ter sistemas de medição automática em combinação com a recolha manual, que mede a pressão de água aqui nesta tubagem, que no fundo é a pressão de água no furo piezométrico. São vários exemplos. Aqui está, temos dois modos de leituras da pressão de água ou leitura da coluna de água, em que isso vai resultar no cálculo de coluna de água ou cota piezométrica, ou podemos fazer também o cálculo da percentagem de carga. E estas é que são grandezas físicas que nos dão ideia sobre o comportamento da barragem. Para a medição dos deslocamentos relativos e absolutos, antes de entrarmos nos instrumentos que medem deslocamentos, queria só dar conta desta definição, deste conceito entre deslocamentos relativos e deslocamentos absolutos. Não é comum observar deslocamentos absolutos desde o início da obra, desde que a obra existe. Quanto é que a barragem mexeu desde o momento da construção. O que nós observamos são sempre deslocamentos relativos. E são relativos no tempo, ou seja, são relativos a uma data de referência em que se considerou que aquele deslocamento era zero, ou seja, zera-se todos os deslocamentos naquela data para ver as diferenças que acontecem daí para a frente. E normalmente também são relativos a um ponto fixo. Ou seja, relativo a um ponto fixo no corpo da barragem, por exemplo, os deslocamentos relativos medidos em fios de prumo direitos, são relativos a um ponto na barragem ou relativos a um ponto exterior à barragem suficientemente afastado da sua influência, que aí podem-se considerar mais ou menos deslocamentos absolutos, ou seja, são sempre deslocamentos relativos a um ponto fixo, mas que está suficientemente longe para se considerar que não mexe. E aí pode-se considerar um deslocamento absoluto no espaço, mas é sempre relativo a uma data de referência, por isso há que ter este conceito em mente de estamos sempre a ver variações de deslocamentos. Os deslocamentos podem ser classificados entre horizontais, que são medidos por métodos geodésicos, alinhamentos, triangulações ou poligonação, ou por métodos de GNSS, que é um tipo de GPS. Também temos os fios de prumo direitos e invertidos para medir deslocamentos horizontais e inclinómetros, que são muito usados nas barragens de aterro, mas também podem ser usados em
em barragens de betão, mais na fundação do que no corpo da barragem. E os deslocamentos verticais podem também ser medidos por métodos geodésicos, por nivelamentos geométricos de precisão e através de extensões de varas na fundação, e também existem exemplos de medição de deslocamentos verticais no corpo da barragem utilizando extensões de varas. Então, começando por os métodos de geodesia de posição, os métodos geodésicos, temos aqui um exemplo de uma barragem onde se vê os pontos objeto para os quais a estação total vai apontar e determinar a sua posição relativa entre eles e a posição relativa em relação à última campanha. Temos vários pontos no coroamento, vários pontos em altura. Este símbolo significa um ponto destes. E normalmente temos os chamados olhos de boi e os prismas para posicionamento geométrico. O método para determinação dos deslocamentos horizontais através de planimetria é usar uma rede de triangulação em que estacionamos a estação total em determinados pilares longe da barragem, nas encostas, estes pontos P2 e P4, por exemplo, e fazem-se visadas para cada um dos pontos objeto e determinam-se ângulos e distâncias. E com base nesses cálculos, consegue-se determinar de uma época para a outra qual é que foi a alteração de deslocamento de cada um dos pontos. Aqui vemos em detalhe um olho de boi para a medição de ângulos e os retrorefletores para a medição de distâncias. Também se pode recorrer a um sistema de poligonais que determinam também as posições relativas dos pontos objeto, nomeadamente estes alvos retrorefletores posicionados em determinados pontos, de umas épocas para as outras, e determinar quanto é que a barragem mexeu em deslocamentos, utilizando os deslocamentos horizontais. Vemos aqui a estação total numa galeria que faz visada para os pilares posicionados em determinados pontos, que vemos aqui estes pontos pré-definidos no plano de observação geodésica, e cada um destes pontos vai determinando as coordenadas que depois, por sua vez, vão dar origem a deslocamentos relativos entre épocas. Aqui está o conceito geral de em obra calculam-se coordenadas x e y em planta e nós fazemos as diferenças e obtemos os deslocamentos horizontais, radiais e tangenciais que usamos na interpretação. Este é um tipo de resultados obtidos. Temos aqui estas setas que determinam o vetor de deslocamento obtido entre abril de 2015 e dezembro de 2023 e as respectivas elipses de erro associadas a este deslocamento. E vemos que o deslocamento, neste caso de abril para dezembro, foi para montante da barragem e um pouco mais na margem esquerda do que na margem direita. Também existem casos em que se posiciona uma estação total em permanência e ela vai registando os valores automaticamente para os pontos objeto e vai registando automaticamente os valores e assim temos uma perspectiva melhor do comportamento da obra, ao contrário do que é feito tradicionalmente, em que temos campanhas muito mais espaçadas, campanhas geodésicas muito mais espaçadas. Com este método conseguimos ter mais leituras e melhor qualidade dos resultados para a interpretação, com o inconveniente de ter sempre uma estação total em utilização. Em termos de observação geodésica para determinação de deslocamentos verticais, temos a altimetria e a técnica de nivelamento geométrico, em que consiste em determinar o nível de uns pontos para outros ao longo de um alinhamento
no corrimento ou numa galeria e determinar assim as variações de deslocamento vertical de uma época para outra. O que acontece é aquela régua que se tenta manter na vertical é posicionada num taco que está num ponto que queremos determinar e é feita uma visada para determinar a cota daquele ponto. E vemos aqui vários exemplos de tacos que estão fixos ao piso e vemos que às vezes vê-se a tampa e lá dentro tem um taco protegido que está materializado no piso e que vai controlando, vai servindo de referência ao longo do tempo. Então, neste caso do nivelamento, o método determina cotas no eixo dos Zs, normalmente vertical, e nós obtemos por diferenças os deslocamentos verticais ao longo do tempo. Também se tem utilizado técnicas de posicionamento global, nomeadamente o GNSS, que utiliza os 3 maiores sistemas de GPS existentes, o GPS que é dos Estados Unidos, o GLONASS da Rússia e o Galileu na Europa, ou seja, usa todos estes satélites disponíveis para determinar o posicionamento XYZ deste ponto com base no posicionamento de satélites e que permite a medição contínua dos deslocamentos que se pretendem. Este é um exemplo em que temos um ponto de referência de 3 pontos que temos antenas GNSS para a medição contínua dos deslocamentos. Em relação à medição através de fios de prumo, temos o exemplo da barragem do Rabassal, que tem 2 fios de prumo combinados, um direito, que é este, e um invertido, que é este. O fio de prumo direito consiste num fio pendurado numa base fixa e com uma base de coordinómetro no fundo e um balde flutuador em baixo, enquanto o fio de prumo invertido consiste num fio suspenso numa profundidade pré-definida, suficientemente longe da barragem e que está em flutuação aqui no topo. Os dois conseguem manter a vertical perfeita desde o momento da sua instalação e conseguimos, através deles, determinar quanto é que a barragem mexeu em relação ao próprio fio. E daí obter quanto é que a barragem se deslocou ao longo do tempo. Porque o fio mantém-se sempre na vertical perfeita. Já a barragem de Alqueva já tem 8 fios de prumo distribuídos no alçado, com alturas muito, muito superiores e muito mais bases de coordinómetro, que é onde nós fazemos as leituras do fio em relação à barragem. Aqui são exemplos de esquemas de um fio de prumo direito, em que está preso no topo e vem como se fosse um peso num fio. Tem um peso com um balde e aqui uma zona em que se faz a leitura do deslocamento da barragem em relação ao fio, e aqui o sistema invertido, em que ele é selado a uma profundidade grande e é posto a flutuar, o fio é posto a flutuar e é mantido na vertical perfeita. Também temos aqui a base de coordinómetro que permite ler os deslocamentos entre a barragem e o próprio fio. Aqui é um exemplo já de registro fotográfico e vemos aqui o sistema de fixação do fio de prumo direito. Aqui é este detalhe. Vemos aqui materializado em fotografia. Mais exemplos da base de coordinómetro, várias bases de coordinómetro, a utilização do cone, que serve como de referência antes de fazer a leitura, e o aparelho utilizado para fazer a leitura das distâncias da própria base ao fio. Temos aqui
um coordinómetro montado, já pronto a ler, em que fazemos uma visada e controlamos aqui uma régua que nos vai determinar quanto é que a barragem mexeu em relação ao fio que está na vertical. Temos outros sistemas de coordinómetros de outras marcas, que eu não me vou alongar muito, mas o sistema é em tudo semelhante. Temos uma régua que se vai regulando nas duas direções, radial e tangencial, de modo a determinar quanto é que foi o deslocamento desde a última época para agora da barragem em relação ao fio. Também temos sistemas de recolha automática, nomeadamente o telecoordinómetro, que através de um feixe de luz determina a posição do fio. E aqui a mesma filosofia, temos leituras relativas ao fio, que são depois, através de cálculos, transformadas em deslocamentos radiais e tangenciais relativos e radiais e tangenciais absolutos desde a última época de referência. Também temos sistemas com inclinómetros, que, como eu disse, são mais usados nas fundações, que através da medição dos ângulos que este aparelho, o inclinómetro, faz ao longo do fio, do furo, permite determinar os deslocamentos acumulados do furo. Se houver uma deformação do maciço rochoso, por exemplo, este aparelho vai medir as diferenças de ângulo e, por sua vez, as diferenças de deslocamento nesse furo. Em termos de extensões de varas, temos este exemplo de uma combinação de um extensómetro de varas no mesmo bloco do fio de prumo que apresentei antes, e a mesma coisa em Alqueva, há uma combinação de extensómetros de varas nos blocos onde há fios de prumo. Também pode acontecer a instalação de extensómetros de varas inclinados para montante e para jusante, para poder ter ou poder calcular, com base nestes deslocamentos combinados, a componente horizontal ao nível da fundação destes deslocamentos. Para além dos verticais, este aqui é um exemplo, temos uma cabeça de extensómetros de varas vertical e uma combinação de extensómetros de varas inclinado para jusante e inclinado para montante, e esta combinação de três extensómetros permite-nos não só ter deslocamentos verticais, mas também uma componente dos deslocamentos horizontais. Queria mostrar também alguns exemplos de utilização de extensómetros de varas, não para medição dos deslocamentos verticais em fundações, mas para a determinação dos deslocamentos verticais no corpo da barragem. Esta é uma barragem que tem reações expansivas e instalou-se a posteriori, através de um furo que atravessou a barragem, um extensómetro, 5 extensómetros de varas para medir qual o empolamento da barragem ao longo do tempo e assim permitir uma quantificação das reações expansivas. Aqui é um exemplo da medição de um extensómetro de varas com um defletómetro numa cabeça fixa ao maciço e fixa à barragem, e lá dentro tem uma vara que se vê aqui, e é isso que nós vamos medir, é a diferença entre a vara que, por hipótese, está intacta, está fundada está aqui selada, aqui nesta figura se calhar percebe-se melhor. Cada uma das varas está selada a uma certa profundidade, longe da influência da barragem. A vara é mantida na vertical e não mexe ao longo do tempo. O que nós vamos medir é a diferença do deslocamento da base do ponto aqui da galeria, desta superfície da galeria, em relação à vara que não mexe, que está selada cá
cá em profundidade. Isso vai-nos mostrar empolamentos e assentamentos ao longo do tempo, conforme esta superfície, que é a superfície que é a nossa referência, vai empolar ou assentar ao longo do tempo. Vemos aqui vários tipos de extensómetros de cabeças de extensómetros de varas. Vemos um defletómetro a ler. A cabeça deste defletómetro vai tocar na vara. Aqui também vemos uma vara lá ao fundo e aqui a zona para posicionamento do defletómetro. E também temos sistemas de recolha automática para medição da evolução dos deslocamentos ao longo do tempo, de forma continuada. O que nós temos é deslocamentos, medimos deslocamentos da vara e obtemos deslocamentos do maciço ou da estrutura na direção da vara. Outro subsistema do sistema de observação, consiste no sistema que mede os deslocamentos relativos entre blocos em juntas de contração ou em fissuras. Temos um exemplo da barragem do Rabassal, que em cada junta temos uma chamada base tridimensional que nos vai permitir monitorizar os deslocamentos relativos entre blocos, nomeadamente o deslocamento horizontal, vertical e abertura e fecho de cada uma das juntas num determinado ponto. Esta barragem é muito pequenina, tem 1, 2, 3, 4, 5 bases tridimensionais que permitem este controle. Na barragem de Alqueva já tem 2 tipos de sistema, que são as bases tridimensionais distribuídas em 3 galerias, uma, 2 e uma no topo da barragem, outra na intermédia e outra na galeria geral de drenagem, mas há outro sistema que são medidores de juntas embebidos, que são posicionados, são colocados durante a construção, embebidos, e permitem também a monitorização da abertura e fecho das juntas. Na barragem temos 1, 2, 3, 4 níveis de medidores de juntas nesta barragem de grande importância. E este sistema dá-nos a ideia de se a barragem se está a comportar como uma estrutura monolítica ou se há blocos que têm um comportamento distinto dos outros. Permite-nos verificar se a barragem se comporta como um todo, estruturalmente, e ver alguma anomalia associada. Antigamente usava-se muito bases de alongâmetro com recolha manual, em que este aparelho media a distância destes pontos e destes pontos, e permitia-nos calcular ao longo do tempo, por diferença para as outras épocas, se esta junta estava a abrir ou a fechar e se ela deslizava verticalmente através desta medição. Então conseguia-se medir através de 3 medições naqueles pinos, conseguia-se obter qual é que é a abertura e o deslizamento vertical daquela base de alongâmetro. Hoje em dia já usam-se mais recorrentemente as chamadas bases tridimensionais, que permitem a leitura dos deslocamentos desta junta nas 3 direções, vertical, abertura e fecho e horizontal. E existem diversos modelos para este tipo de aparelho, deste tipo de instrumento. Existem também várias soluções para a medição automática desta grandeza. Era o mesmo sistema, lê-se um lado, outro lado e outro lado, e aqui a transição, o cálculo é direto para abertura, deslizamento horizontal e deslizamento vertical nestas bases tridimensionais. Como tinha falado, também existe a possibilidade de instalar durante a construção medidores de movimentos de junta, que são aparelhos que se colocam na junta
presos de um lado a um bloco e presos do outro a outro bloco e permitem a medição da abertura e fecho desta junta. E vê-se aqui uma sequência em que se deixa, a sequência de instalação é, deixa-se aqui uma peça no primeiro bloco que se vai betonar. Esta é uma peça para a fixação do próprio aparelho. Depois de betonar, aqui é já o bloco pronto com a peça em espera. O aparelho entra e fixa-se neste lado. Fica assim posicionado. E este lado, este segundo bloco, é betonado em segunda fase e agarra este lado do aparelho e permite que, se esta junta abrir, se este bloco e este bloco, que ainda não está betonado, mexerem em relação a um ao outro, em abertura ou fecho, este medidor de juntas vai medir essas diferenças de deslocamento relativo. Também existem instalações a posteriori em barragens existentes de sistemas de medidores de juntas tridimensionais aqui, para controlar esta junta que passa aqui. Neste caso de aparelhos elétricos, o que se mede em obra são resistências em ohms e relações de resistências dentro do aparelho e calculam-se depois através dos métodos de cálculo dados pelo fabricante e das constantes de cálculo a temperatura naquele ponto da estrutura e a abertura e fecho da junta. Para a medição das extensões e tensões no corpo das barragens, normalmente é aplicado ou instalado apenas em barragens de grandes dimensões e vemos aqui um esquema em que se vê os vários grupos de extensómetros embebidos no betão e podem ser do tipo de grupos tridimensionais para medir o estado de tensão tridimensional ou grupos planos para medir o estado de tensão plano na barragem. E vemos vários grupos posicionados nas zonas onde nós pensamos que vão haver maiores tensões e extensões. Aqui vê-se a divisão dos grupos simples, que é composto por apenas um extensómetro. Grupos planos, que é constituído por 6 tensómetros, e grupos tridimensionais constituídos por 9 extensómetros, que permitem determinar o estado plano e o estado tridimensional de extensão. E aqui vemos alguns exemplos aqui de um grupo plano e da betonagem, a preparação da betonagem e a betonagem do betão crivado que eu falei há pouco, deste tipo de aparelhos que não pode estar envolvido com o betão integral com dimensões de agregado muito grandes. E aqui vemos já a pirâmide envolvente, a pirâmide de betão que envolve os tensómetros, já a ser envolvida pelo betão integral à volta. Mais uma vez, em obra, lemos ohms e resistências elétricas e, através dos métodos de cálculo, calculamos temperaturas e extensão. E agora queria-vos mostrar uma sequência de instalação deste tipo de aparelhos. Aqui é uma peça que pretende já posicionar ou orientar todos os tensómetros que vão ser colocados em obra. Isto corresponde a um grupo tridimensional. Vemos aqui o betão integral já lavado, já pronto para receber o betão da camada seguinte. Crava-se esta peça na camada anterior, com as posições já pré-definidas. Montam-se os tensómetros que se querem utilizar para a medição das extensões. Prepara-se a base da pirâmide. Betona-se, vai-se betonando com betão crivado todos estes aparelhos. E este é outro tipo de aparelhos. E depois de todo o bloco pronto e de betonado, aqui já se vê as pirâmides betonadas, espera-se um pouco pela sua presa
e depois avança-se com o envolvimento de betão integral, de betão da barragem propriamente dito, à volta da pirâmide. As variações de extensão medidas nos tensómetros são devidas às variações do estado de tensão da estrutura, às variações de temperatura e também às variações autogéneas de volume. E estas últimas são medidas através de um extensómetro corretor que é posto ao lado daqueles grupos que vimos há pouco. É a análise destes extensómetros corretores que permitem detectar se existem eventuais fenómenos evolutivos de degradação do betão, por exemplo, das expansões do betão. Por isso, estes extensómetros corretores que estão isolados da barragem, que é como se fosse um provete de laboratório, mas inserido no corpo da barragem, permitem-nos verificar se existe algum fenómeno com o betão propriamente dito, sem influência estrutural. A partir do campo de extensões é possível calcular o estado de tensão a partir da matriz de elasticidade e da disponibilidade do betão e permite-nos ver se os critérios de dimensionamento da barragem estão a ser cumpridos. Mas também podem ser medidas as tensões no betão através de um aparelho que são os tensómetros, que são colocados em posições específicas da barragem e normalmente em combinação com os grupos de tensómetros que vimos há pouco. São aparelhos deste tipo, têm uma grande dificuldade na sua colocação, não medem trações, só descompressões, e têm um preço bastante elevado, por isso é que se escolhe criteriosamente a posição onde ele vai ser colocado. Este disco tem uma membrana que mede qual é que é a pressão que a barragem está a fazer contra este disco, por isso vai medindo o estado de tensão ao longo do tempo. Este é outro tipo de aparelhos. E mais uma vez, ele mede resistências elétricas e relação de resistências e obtemos, através do cálculo, temperaturas e tensões. A leitura dos instrumentos de resistência elétrica é feita em centrais de leitura, que normalmente centralizam todos os cabos, todos os aparelhos elétricos numa só central para facilidade de leituras. Então os experimentadores vêm com a unidade de leitura e medem cada um dos aparelhos e fazem um registro para posterior arquivo e interpretação. Nas barragens importantes em zonas sísmicas também é recorrente a instalação de acelerómetros triaxiais e uniaxiais para medição das acelerações da estrutura e medições das acelerações sísmicas na base da estrutura, ou seja, a caracterização da ação nestes 3 pontos. A ação é na base da estrutura, antes de chegar à estrutura, e depois estes aparelhos, estes acelerómetros, conseguem registar a resposta da estrutura face à ação sísmica registada aqui na base da barragem. E é utilizado em barragens muito importantes, muito de grande dimensão e que estão posicionadas, foram construídas em zonas sísmicas. Também há que referir o sistema de drenagem. Cada um dos furos de drenagem está identificado e é registado o seu caudal ao longo do tempo. Aqui vemos a barragem de Alqueva com centenas de drenos que coletam a água que aflui aqui esta zona na fundação e que consiste em tubos que vêm da fundação e conseguem debitar e coletar as águas que são drenadas na fundação. Temos aqui um exemplo de uma galeria em que regularmente aparece um dreno com uma determinada inclinação
Há zonas que necessitam de uma drenagem mais aprofundada e zonas específicas de geometrias mais particular que precisam de leques de drenos. Também existem casos em que se fazem drenos do próprio corpo da barragem. Este é um exemplo de um furo que atravessa o corpo da barragem e coleta a água de repasses. E todos esses caudais são medidos através de medidas padronizadas, em que os experimentadores contam o tempo necessário para encher um determinado volume. E aí podem-se calcular os caudais afluentes a cada um dos drenos. Vemos que em zonas específicas, principalmente no fundo do vale e em zonas particulares da obra, existem as chamadas bicas totalizadoras, em que toda a água drenada e infiltrada é coletada e pode ser medida através ou do tempo necessário para atingir um determinado volume, ou seja, obter o caudal, ou através da medição da altura da água neste reservatório com este descarregador em V. Ou seja, há cálculos que permitem determinar qual o caudal que passa neste descarregador a partir da altura da água deste reservatório. E daí obter o caudal. Por norma, as leituras que são feitas são o volume de água e o tempo que demora a coletar esse volume de água, e aí daí calcular o caudal de passagem em drenos e em bicas. Também existem sistemas de recolha automática para a medição da altura da água nestes reservatórios nas bicas, sistemas de ultrassons ou sistemas de fusível para alerta do nível de água máximo que passa ali, naquela zona. Nesta recolha automática das bicas, o que se mede é a altura da água e através de cálculos hidráulicos para este tipo de descarregador e reservatório, é possível calcular o caudal que passa nesta bica e ter uma ideia do caudal medido. Depois da apresentação destes tipos de aparelhos, é só dar uma nota sobre como é que estes dados que são recolhidos nestes aparelhos são processados e qual é o seu encaminhamento. Na recolha manual, o registro pode ser feito em papel, podem haver terminais portáteis para registro e possibilitar a validação na obra das leituras, e depois permite também a transferência para a base de dados a locais ou remotas, a introdução daqueles dados numa base de dados para arquivo e depois interpretação. Na recolha automática de dados, há sistemas eletrónicos que estão ligados diretamente ao aparelho e vão coletando, com uma periodicidade a definir, vão coletando as leituras e enviam diretamente para a base de dados automaticamente. Como fui dizendo ao longo da sessão, as leituras têm de ser transformadas em resultados através de uma fórmula que o fabricante fornece. Alguns exemplos são que na triangulação dos métodos geodésicos nós medimos ângulos e distâncias, mas são os deslocamentos relativos que nos dão as ferramentas para a interpretação, ou seja, nós medimos ângulos e distâncias, mas os deslocamentos é que servem para a interpretação física do fenómeno. Os fios de prumo também medem-se distâncias entre o fio e um ponto de referência fixo à barragem, e isso depois é transformado em deslocamentos relativos
de deslocamentos da barragem propriamente dita. Em relação à aparelhagem elétrica, muitas vezes medimos resistências e relações de resistências e, através do cálculo das grandezas físicas, obtemos temperaturas, ou extensões, ou deslocamentos. Por isso, é necessário um processamento das grandezas obtidas em obra, das leituras, para passar para resultados físicos que sirvam para a interpretação do comportamento. Lá está. É preciso primeiro o cálculo das grandezas físicas. Há sempre uma preocupação em estabelecer uma época de referência, então, e ter noção de que as grandezas que estamos a observar são relativas a uma determinada época. Muitos aparelhos precisam da definição de uma época de referência, exceto algumas grandezas especiais. A temperatura é dada em valores absolutos, os caudais também são valores absolutos e as supressões são valores absolutos. Mas, por exemplo, os deslocamentos normalmente são obtidos, são calculados em relação à data em que o aparelho foi instalado. O filtro prumo é instalado numa data específica, após a construção, e depois medem-se os deslocamentos relativos a essa época, a essa data. E vê-se qual é que foi o deslocamento da barragem desde o momento de instalação do aparelho, não é desde a construção. Por isso há que ter noção dessa particularidade dos resultados da observação serem sempre relativos no tempo. Depois destas validações, há que ter um sistema de arquivo das leituras e dos resultados da observação num sistema fiável que possa ser consultado a qualquer momento. Em obra, pode-se e deve-se fazer uma validação dos registros de observação, nomeadamente com a comparação em obra dos registros históricos. Se eu estou a fazer uma medição e a leitura que eu estou a obter não é próxima daquilo que os dados históricos me têm vindo a dizer, então se calhar é melhor repetir a leitura para não obter erros e não ter de voltar à obra novamente. Em gabinete, já com a análise das estéreis temporais, pode-se identificar valores anómalos que podem eventualmente ser apagados. É isso. Os dados de observação podem ser considerados anómalos por erros de leitura, por algum lapso que possa ter acontecido. Isso não é incomum. E assim termino esta sessão sobre a construção de barragens de betão e a instrumentação associada. Obrigado a todos pela atenção e